Nós vamos lá para Brasília, tem um outro assunto importante. A Carolina Vilela está conosco. E qual é a notícia que vem da capital federal? O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar nessa sexta-feira o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência, o Mauro Cid. A gente vai tentar de alguma forma trazer a informação, não sabemos ainda se ele já foi liberado ou não. Oi, Carolina, boa tarde para você. Oi, pessoal, muito boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente acabou de chegar aqui no Batalhão do Exército, no setor militar em Brasília, onde Mauro Cid está preso. A gente aguarda a confirmação por parte dos advogados da defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro para saber se ele já foi solto, mas o que tudo indica, ele continua por aqui. A imprensa toda aguardando aqui na frente essa saída de Mauro Cid, mas ainda não há essa confirmação se de fato ele já foi solto, mas isso deve ocorrer, pode ocorrer ainda nesta sexta-feira. Como vocês disseram aí, a soltura, foi concedida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e lembrando que Mauro Cid foi preso pela segunda vez em março deste ano, logo após ter sido chamado ali no Supremo para ser ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes, porque vazou uma conversa de Mauro Cid onde ele fazia críticas ao ministro Moraes. E aí ele foi chamado ao Supremo, foi ouvido e em seguida foi preso novamente. Mauro Cid é ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é investigado em alguns inquéritos. A primeira vez que ele foi preso em março do ano passado foi naquele inquérito que apura ali a suspeita de fraude em cartões de vacina. E agora, apesar de ter sido preso e solto agora, aliás, ter a soltura concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, Moraes manteve a delação premiada, o acordo de delação premiada que foi firmado entre o tenente-coronel, e porque quando ele foi ouvido novamente, ele reafirmou o que já havia dito ali em outros depoimentos. Então a gente segue acompanhando para saber como é que vai desenrolar aqui a situação, mas a defesa vai dar uma coletiva daqui a pouquinho também para explicar, dar mais detalhes, de qual que é a situação de Mauro Cid assim que ele deixar o batalhão do Exército aqui em Brasília. Perfeito. Valeu, Carolina. Obrigado pelas informações. Obrigado. Tá tudo muito recente, né? E isso deve ter um desenrolar nas próximas horas, mas o fato mais importante é que Mauro Cid, delator, ele tem um acordo, né? Um segundo acordo ainda de delação premiada, tudo que diz respeito ao envolvimento do ex-presidente. Tem toda a questão do cartão de vacina, da minuta do golpe, tem uma sucessão de coisas, mas o fato é que ele que voltou a ser preso, né? Tinha sido liberado, voltou a ser preso, agora é liberado mais uma vez, Aidan. Anormalíssimo, né? Porque ele foi preso em maio do ano passado, libertado em setembro, e só voltou à prisão por causa daquele vazamento de uma reclamação, desabafo, em tom de denúncia do Mauro Cid, em que ele, de certa maneira, colocava em dúvida a veracidade do seu relato, se tinha sido de fato espontâneo, ao mesmo tempo em que reclamava que só ele estava pagando pato, tinha gente sendo promovida no Exército, o Bolsonaro estava milionário com o Pix, e que só ele estava pagando pato. Como aquilo vazou, ele foi chamado para dar explicações, não só à Polícia Federal, mas diretamente ao Alexandre de Moraes. E tudo que ele falou para o Alexandre de Moraes, ele de novo repetiu agora. Ele reafirmou a validade dos relatos que fez e, portanto, não coloca em dúvida nenhuma linha ou vírgula do que está registrado pela Polícia Federal como sendo depoimento espontâneo do Mauro Cid. E é claro, as medidas cautelares serão mantidas. Então todas as restrições que valiam entre uma prisão e outra voltam a ser utilizadas por determinação do Alexandre de Moraes. E não havia mais sentido, mantê-lo preso, porque essa segunda prisão tinha a ver com, você está dizendo que tudo que você falou era cascata, que não era espontâneo, que te obrigaram a falar e não sei o quê. E aí? Eu estava desabafando, tudo que eu falei
para a polícia é o que eu tenho de falar, é tudo verdade, etc. Então não tinha mais sentido ele ficar preso, a liberdade dele não atrapalha em nada o inquérito. Então uma decisão absolutamente normal, Ronaldo. Normal a decisão e daqui a pouco, claro, que deve pipocar aí a imagem de Mauro Cid deixando o cárcere e indo para casa depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes.